Olá, eu sou Luiz Vieira e hoje é mais um pequeno estudo aí sobre a doutrina espírita. E tem um deles assim que é até difícil de as pessoas aceitarem isso para quem não conhece, assim, precisa estudar bastante as obras, né? Quando a gente fala de veículos no mundo espiritual, a gente tem que entender por que existe, né? As pessoas imaginam que o espírito, quando ele desencarna, que ele já sai voando por aí, assim, todo o espírito levita, né? Assim, desliza, né? E os espíritos, no livro dos espíritos também, nos livros, nas obras, né, de Kardec, eles explicam que não é bem assim não. Existem espíritos que têm dificuldades de... E se a gente for pensar bem, quando a gente sonha, você vê que tem vezes que a gente sonha, a gente sai do corpo físico, né, e vai andar no mundo espiritual. Quando a gente sonha, às vezes a gente consegue andar com desenvoltura, assim, né, com bastante desenvoltura, mas às vezes a gente não consegue desenvolver muito a nossa locomoção lá. Todo mundo sabe que o espírito na morte perde o corpo físico, mas ele tem um perispírito. E esse perispírito ele tem um peso específico. Então, dependendo do tipo de morte que o indivíduo tem, como que o indivíduo era, né, esse perispírito dele pode estar mais ou menos ligado à matéria. Então, durante um tempo, ele fica prejudicado na sua, assim, livre, nas suas faculdades espirituais. E também a natureza não vai dar salto, não vai pegar um cara que não conhece nada e acaba de desencarnar e vai colocar ele num meio onde ele não possa se locomover. Onde ele não... Então lá é tudo muito parecido. Então lá tem a descrição de veículos, de carruagens, de puxada por animais, de aeróbus, ônibus que voam, cidades inteiras. Parece difícil isso. A gente imagina que os espíritos deveriam ser tudo branquinho, esbranquiçado, assim, transparente, em algum lugar assim meio parecido com nuvens, né, que não tivesse nada para fazer ou ficasse dormindo até Jesus voltar. E é difícil para algumas pessoas aceitar que lá é uma cidade, que é como a nossa, só que com aqueles elementos que existem no plano espiritual. Do mesmo jeito que existem os engenheiros que projetam as vilas, as cidades aqui, existem os engenheiros lá que projetam as vilas, as cidades de matéria espiritual. Então são os engenheiros da espiritualidade, os construtores da espiritualidade, podemos dizer assim. Então é tudo muito parecido. Tanto é que muitos espíritos eles não acreditam que desencarnaram. Eles dizem, não, eu não morri, eu estou vivo. Sem dúvida, a morte não existe, o indivíduo continua vivo, mas de uma outra forma. Mas é tudo muito parecido. E no sonho, se você prestar atenção, né, nem todo sonho a gente talvez vá assim, para visitar tanto lugar, mas tem vezes que a gente vê que é tudo muito parecido. Né? Tem vezes que você está em locais no sonho que é no plano espiritual, mas que é muito parecido com aqui. Mas, como eles estavam, né, você tem que estudar as obras de Kardec para saber. Quem não quiser, espera morrer. É a solução. Tá bom, querido? Pois é, né, amigo? Aquelas pessoas que estão esperando a morte chegar de repente é assim mesmo. Elas vão ser surpreendidas quando menos esperarem, né? Mas o perispírito que eu tinha falado é o corpo do espírito. E ele explica toda essa fenomenologia espírita. E o espírito, uma vez que ele tem um corpo, ele tem que viver de alguma forma em algum lugar. Você não pode imaginar que o espiritismo viva assim, como você imagina, como um nada. Assim, né? Então ele é alguma coisa concreta. Ele é alguma coisa, né? E para eles lá, entre eles, ele é um objeto para eles é tão concreto quanto isso para mim. Então eles têm equipamentos lá como nós temos aqui. Para eles é tão real quanto esse. Quando um lá aperta a mão do outro, ou abraça o outro, é tão real quanto a gente aqui.
A gente só não sente eles porque a nossa densidade, a nossa matéria, né, é muito densa. Então, mas fica, a natureza não dá salto, né? Então o indivíduo morre por um motivo qualquer, seja em que idade for, e ele tem um local para ele não dá salto. Nos primeiros momentos no mundo espiritual ele assim, faz basicamente quase tudo ele vai tentar fazer como eu fazia aqui, depois ele vai se adaptando, né? E a gente também já foi várias vezes, já veio várias vezes de lá para cá, né? Por isso que a gente aqui não tem encarnação, a gente tem reencarnação. Todos nós aqui não somos marinheiros de primeira viagem, aqui no atual estágio da Terra não. Poderia ter lá muito tempo atrás, mas no atual estágio não somos de marinheiros de primeira. Então vão até as obras de Kardec, vão ler os detalhes, vão no livro dos médios, tem também outros livros espíritas bons também, que ela procura uma casa espírita séria, ouça com atenção as palestras, né? Então muitos detalhes desses vão surgir ali. Eu estou sempre estudando, estou sempre vendo, né? Então é muito interessante. Tem também outro livro, a Gênese, né? Então, então vamos falar. Então, você tem o livro dos Espíritos, né? O livro dos Médiuns, você tem a Gênese, você tem o que é o Espiritismo, né? Você tem as revistas espíritas, as de Kardec mesmo, que tem. Então você tem como estudar, né? Então, médiuns, né? Espíritos, né? Gênese, que é o Espiritismo, e tem também as obras póstumas, que é o livro depois da passagem de Kardec, então tem as obras póstumas também, né? Então o Evangelho é um livro de estudo para você estudar a moral, né? Então, o Evangelho é um estudo para a vida. As obras espíritas são estudadas para compreender essas coisas. Então, resumindo, né? Existe veículo no mundo espiritual, os mais diversos tipos, né? E alguns assim, verdadeiras naves assim, que se a gente visse, fala, nossa, é uma coisa de extraterrestre. Elas cortam a atmosfera assim, em segundos vão para outro lugar. E claro que tem os espíritos habilitados a conduzir esses veículos, né? Então tem também o livro Nosso Lar e o filme Nosso Lar, né? Que mostra, assim, dá uma ideia boa de como é uma cidade espiritual. Mas olha, só no Brasil tem várias, isso não é uma só não, isso tem várias, assim, várias, tem vilas, colônias assim, cidades espirituais de diversos tamanhos, como aqui. Então vai estudar que você vai achar interessante. E a gente vai se preparando, né? Todos nós temos certeza que um dia vamos embarcar nessa fila aí na direção do além, né? Apesar da gente comemorar aniversário, mas a cada ano que passa a gente tem um dia a menos. Então a gente está um dia mais próximo de ir para lá. E é bom que a gente se prepare, que a gente saiba, conheça, né? Pelo menos chegue lá informado, né? Afinal de contas ninguém sabe dia, hora, né? Podemos ir a qualquer momento. Mesmo que demore, temos certeza que vamos. Não seria interessante se informar? E pleno 2016 está na hora de saber disso, né? Então, fica a dica, até o próximo vídeo e abração para todo mundo. E estudem, não tenham medo de estudar Espiritismo. A gente vai morrer de qualquer jeito, estudando ou não estudando. Se a gente tiver que morrer semana que vem, não estudando ou estudando, tendo medo, não tendo, gostando ou não gostando, nós vamos virar um espírito. Tenho certeza disso. Todo mundo sabe disso. Então, aproveite e estude aquilo que você é. Na verdade, eu não sou o Luiz, você não é o Zé, o outro não é o Joaquim, o outro não é o Mané, a outra não é a Maria. Nós somos todos espíritos. Atualmente usamos um corpo, um documento, um nome, uma veste. Mas o corpo é uma veste biológica que acaba. E vai deixar a gente com a veste espiritual, que é o perispírito. E vamos viver nesse mundo cheio de coisas, né, também, quando chegar a nossa hora, assim como os nossos queridos já foram. Então vamos se preparar, né, para ir para lá. Tá bom? Um abração a todos.
E eu, mais uma vez, fui, voltei. Mas é que enquanto você fica aí pensando em tudo isso que eu falei, eu vou tomar um chazinho. Porque agora que eu acabei de gravar o vídeo, tá de noite, e eu vou tomar um chá. Né? Mas tá faltando aqui o coadrão, que tá aqui. Coador e açúcar, eu vou tomar meu chá. Vocês fiquem com Deus, até o próximo vídeo.